Muito pelo pragmatismo, até demais, do governador de São Paulo, João Dória, as relações com o presidente Jair Bolsonaro estremeceram. E São Paulo pode se prejudicar por conta disso. Dois, entre outros projetos aí que não estão andando, já se sabe, não tem a simpatia do governo federal. Um deles, a transferência do CEAGESP. Foi anunciado aí com fogos e tudo mais. E nós punhamos dúvida já quando foi anunciado, porque não era a primeira vez. Várias vezes nós já tivemos esse anúncio aí da transferência de local do entreposto, que é o CEAGESP de São Paulo. Agora, como depende de aval federal, a coisa está parada. E a outra, Rafael, eram favas contadas, a ponte Santos-Guarujá. Tem muitas restrições aí, inclusive da Companhia do Porto de Santos, que entende que vai prejudicar a navegação. Então isso aí não anda muito por conta dessa má relação do governador com o presidente. O presidente falou sobre isso no dia em que veio aqui a São Paulo, sexta-feira, né? Numa cerimônia da Polícia Militar em que mal se cumprimentaram. Ele prossegue a vida dele, espero que dê certo. É mentira as informações que qualquer atrito nosso está prejudicando São Paulo, até porque acabei de liberar, né, assinar empréstimos externos para o governo de São Paulo. Nada que pode haver alguma coisa pessoal, né? Ele parece que não é muito simpático a minha forma de governar, ele me criticou duramente no meu discurso da ONU, e aí nós sabemos que ele é candidato, é um direito dele, né? Agora, não existe um clima no momento saudável entre nós. Da minha parte, estou pronto para conversar, mas a postura tem que ser mudada para valer, não é da boca para fora, de acordo com as conveniências. Fórmula 1 então, hein? Nem pensar, vai ter briga mesmo. A briga do presidente Bolsonaro não é só com o governador João Dória, né? Que, como sempre, se movimenta a partir de uma eleição pensando na outra. Quanto a isso, o presidente Bolsonaro tem razão. O então prefeito de São Paulo, eleito, imediatamente passou a tentar colocar de pé uma candidatura para a presidência da República, passando por cima, inclusive, daquele que o tinha lançado como pré-candidato a prefeito, Geraldo Alckmin. Não deu certo, ele foi até os 48 do segundo tempo, não conseguiu e se viabilizou candidato a governador de São Paulo, venceu essa eleição. Vencida a eleição para o governo do estado, ele passou imediatamente, é óbvio isso, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, basta acompanhar os movimentos. Ele começou imediatamente a se lançar e a engendrar uma candidatura à presidência da República. A mesma coisa faz o presidente Bolsonaro, né, que durante a campanha eleitoral disse que não ia se lançar candidato à reeleição. E já imediatamente, pouco tempo depois, começou a falar em 22. Aliás, tudo que ele fala, não, quem sabe em 2026, porque em 2026... Agora, o presidente Bolsonaro lida de uma maneira muito específica com potenciais adversários. Com quem o presidente Bolsonaro se dá bem? Quais são os governadores de estado que são próximos do presidente da República? Vocês viram o evento dele na sexta-feira à noite com o governador do Rio, Wilson Witzel? Assistam, quem não pôde assistir, assista, eu estava aqui na TV assistindo. Ele em determinado momento do evento, um evento da Marinha, ele olha para o Wilson Witzel, encara o Wilson Witzel e diz o seguinte: porque eu tenho inimigos dentro e fora do Brasil. Ele para de falar por 5 segundos encarando o Wilson Witzel, que também já disse que quer ser candidato à presidência da República em 2022. Então, é assim que o presidente da República trata potenciais adversários, aqueles do mesmo campo dele. Basta ver o que ele falou sobre o Luciano Huck também, a forma como ele trata, como ele lida com o consórcio de governadores do Nordeste. É um embate permanente, né? Não há aliado, né? Aliados do presidente Bolsonaro são os filhos dele. O resto, até segunda ordem, pode até estar junto. Se botar a cabeça para fora, é adversário. É um jeito de administrar o país. Agora, gera atrito. Agora, sobre esses atritos em São Paulo, só para encerrar, eu não coloco na conta do mau relacionamento do Bolsonaro com o João Dória, porque essas promessas aqui de mudança da CEAGESP para outra transferência do Ministério da Agricultura aqui para São Paulo, auxílio federal para a construção da ponte Santos-Guarujá e até a transferência do Campo de Marte. Bom, vocês se lembram disso, né? Campo de Marte. Eu me lembro de ter ido numa pauta do Serra, prefeito de São Paulo, com Nelson Jobim, ministro da Defesa. Agora vai.
porque os dois são amigos desde a Uni, então agora o Jobim vai transferir para São Paulo o Campo de Marte, que vai virar o Ibirapuera da Zona Norte, era o plano da prefeitura. São coisas muito complicadas para a gente colocar na conta do bom ou do mau relacionamento. Não aconteceu quando o Lula era presidente e a Marta era prefeita, não aconteceu quando o Nelson Jobim era ministro da Defesa e o Serra era amigo dele, não aconteceu quando o Zé Alencar era ministro da Defesa e o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Então não dá para botar na conta essas coisas do bom ou do mau relacionamento. Dá para botar na conta da falta de vontade política em enxergar aquilo que é bom para a cidade de São Paulo e que é bom para a União ao mesmo tempo, né? Pois é isso aí. Você resumiu tudo. Essa briga tem uma motivação só, que é a eleição de 2022, né? A iniciativa foi inclusive do próprio governador de São Paulo. O governador de São Paulo pulou fora do Bolsonaro, tão logo foi eleito, né? E a gente se lembra, ele foi um tanto quanto humilhado, né, numa situação entre a eleição e a posse, quando ele foi ao Rio de Janeiro se encontrar com o presidente Bolsonaro, mas como eles não tinham combinado isso e não foi recebido, aquilo ali causou um grande constrangimento. A partir dali, o Dória começou nitidamente a se afastar do presidente, até que passou, depois da posse, a criticar suas iniciativas, seus discursos, suas declarações, etc. e tal. Muitas críticas, inclusive, procedentes, né? Absolutamente, era uma crítica que era geral, né? do mundo político, não apenas daqueles que eram adversários do presidente. Mas é isso aí, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores têm que ter a sensatez de compreenderem, né, que estão ali não para representar interesses pessoais, eles estão ali para colocar em prática resgatar os seus compromissos, né, colocar em prática as suas promessas e tal. Não é para ficar ali trocando alfinetadas, né, nem tendo crises de vaidade, né, como a gente vê frequentemente nesses casos. É preciso que o governador saiba que o presidente da República tem legitimidade e foi eleito com 57 milhões de votos, tanto quanto o presidente tem que saber que o governador foi eleito pela maioria dos paulistas, o governador Itzel pela maioria dos cariocas e assim por diante. E de fato é isso, o Bolsonaro não tem aliados, né? Não tem aliados fortes, os aliados deles são os próprios filhos. Haja visto essa briga aí com o PSL, da qual trataremos ainda neste programa. Certamente, né, Cláudio? Agora tem uma questão aí, né? O presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com a eleição de 2022, né? Todo o potencial adversário, você vê, é Luciano Huck, Witzel, Dória, Moro, né? Todo mundo que aparece ali no radar ou há uma especulação, ele sai, não sei se por estratégia, por conselho dos filhos, por medo, tal. Ele foi eleito dizendo que era contra a reeleição, né? Já mudou de ideia, porque já disse que há possibilidade de disputar a reeleição. E outro dia até falou que só em 2026 ia assinar algum documento aí, então já fazendo... Carta do prêmio do Chico Buarque. Chico Buarque, O problema dele não é nem o medo, não é nem a questão do medo da eleição. O problema dele é a intolerância à divergência. Qualquer pessoa que possa divergir no campo político dele, possa divergir do Bolsonaro, vira inimigo. Veja o que está acontecendo com o coitado do Major Olímpio, o senador Major Olímpio. O homem foi eleito com mais de 9 milhões de votos. É senador da República, é representante do Estado de São Paulo no Senado Federal. Está sendo tratado a pancadas, está sendo tratado, como se diz em Portugal, abaixo de cão, pelo presidente, pelos filhos dele, etc. Quando você vê essa iniciativa, sobre a qual trataremos, da questão do PSL, da briga do Bolsonaro, assinar do presidente da República, assinar um documento pedindo acesso às contas e tal, aquilo ali é para atender a briga dos filhos com o Major Olímpio. Não é nem o Bivar, essa briga é com o Major Olímpio, né? É a briga do Flávio Bolsonaro, porque em razão da assinatura de Major Olímpio na proposta da CPI do Lava Toga, e o Flávio Bolsonaro ficou revoltado com a posição do Major Olímpio, e a briga do Major Olímpio com Eduardo Bolsonaro pelo controle do PSL em São Paulo. É isso. Aí os caras, como é que a gente dá o troco no Major Olímpio? Vamos
vamos sacanear o aliado dele, que é o Bivar. Tem a história do It's the economy, stupid, né? Que é da frase do assessor do Bill Clinton lá nas eleições ali no começo dos anos 2000. Olha, a economia vai determinar muito como vai ser esse quadro, porque se ela realmente entrar numa rota de recuperação, se o investimento privado começar a chegar com mais força, depois que a reforma da Previdência for finalmente promulgada, que o quadro fiscal do ano que vem for finalmente promulgado, existe um movimento aí, o grande debate hoje nos jornais entre economistas e analistas é o efeito da taxa de juros caminhando para 4,5%, 4%, 4,75%, enfim, abaixo dos 5%, no custo da dívida pública. Qual é a grande preocupação hoje sobre a solvência fiscal do Brasil? Se o Brasil vai ter condições de pagar sua dívida ou não. Uma delas é o custo da dívida, que sempre foi extremamente elevado no Brasil. Então, com a redução da taxa, o custo de rolagem e de novos financiamentos públicos no Brasil já baixou bastante. Então, existe um movimento estrutural aí da economia brasileira, provocado pela queda de juros, que a gente começa a sentir muito devagarinho, timidamente, em algumas carteiras de crédito consignado, crédito para renegociação de dívidas, que pode ajudar na recuperação da economia no ano que vem e que aí sim vai determinar, junto com as eleições municipais, a força do presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, o investimento privado vindo, o crédito conseguindo crescer, não só via bancos, esses bancos grandes que dominam aí mais de 80% do crédito no Brasil. Banco Central querendo incentivar o microcrédito, as fintechs, enfim, tem uma receita de bolo sendo batida aí na batedeira, na economia, que está sendo debatida e que tem uma grande chance de acontecer, que fortalece o presidente Bolsonaro nessa disputa. Eu acho que tem um outro detalhe também, além da economia, que é a queda no número de homicídios. Ah, sim, a questão da violência, isso persistir realmente... e a queda continuar na intensidade que tem sido notada já desde o ano passado, desde a gestão Temer, para ser, né, justo, se for consistente mesmo, é um outro fator importante.